professora Maria Benedita Monteiro é professora catedrática no ISCTE e investigadora no Centro de Investigação e Intervenção Social, também do ISCTE, e acaba de ganhar o Prémio Carreira de Investigação em Psicologia. E é por esse motivo que estamos a fazer a entrevista neste momento. Vou começar por lhe fazer uma pergunta muito geral. É psicóloga social e faz a sua investigação nesta área. Eu gostava que me falasse um pouco dos programas de investigação que tem vindo a desenvolver. Os programas de investigação, enfim, datam de há vários anos. Eu podia salientar aqui assim, primeiramente, um programa de investigação ligado aos efeitos dos meios de comunicação social sobre o comportamento de crianças e adolescentes. Foi uma época em que os Estados Unidos e a Europa já tinham feito milhares de estudos sobre esta questão e em Portugal não existia. A ocasião do meu doutoramento em Lovaina proporcionou precisamente que me pudesse aproximar das pessoas que trabalhavam nesta área. O interesse na altura era a preocupação com os efeitos que os meios de comunicação social, e nomeadamente a televisão, podia ter no desenvolvimento das pessoas, das crianças, dos adolescentes, e nomeadamente por causa dos programas violentos. Esta ideia da violência e dos seus efeitos ocupou uma parte importante da minha investigação durante vários anos e creio que foi, para mim, um primeiro passo para avançar para outros problemas também de natureza social ou contendo preocupações sociais. Uma segunda área de investigação que me ocupou foi perceber como é que as pessoas formam as ideias sobre o que é o mundo e sobre como é que as crianças se comportam, isto ligado precisamente a vir de trás da questão do comportamento, como é que as crianças adquiriam esse comportamento violento simplesmente olhando para a televisão. Essa segunda fase desdobrou-se em vários estudos, várias investigações, foi acompanhada por uma equipa e proporcionou exatamente publicações e estudos que mostraram que a construção que os adultos fazem de como devem educar, do que devem fazer, da televisão que devem ou não mostrar, essa construção é uma construção amplamente partilhada socialmente e tem a ver com as ideias que se desenvolvem na sociedade, as representações que se desenvolvem na sociedade, não só sobre o que é educação, como exatamente sobre o que é uma criança. Estes estudos têm tradição antiga, vêm do século XVIII, do Rousseau, da educação, do que é uma criança, mas trazidos para o tempo presente, o que a ideia foi compreender como exatamente os adultos pensam atualmente nas suas várias faixas socioeconómicas e ocupacionais, como é que pensam o que é crescer hoje numa sociedade do fim do século XX, princípio do século XXI. Finalmente, colada a esta linha, houve uma terceira preocupação ao penetrar no meio dos pais e das escolas e das famílias, que foi a diversidade de crianças que progressivamente entravam no nosso país e que transformaram nos últimos 20 anos o país no que chamamos hoje um país multicultural. Associada a esse fenómeno social, o meio das crianças e das famílias assistiu exatamente ao encontro dos filhos da maioria com estas minorias. E o problema que se desenhou então foi de novo como é que os adultos concebiam este encontro, como é que proporcionavam este encontro e como é que educavam para este encontro.
e como é que isto chocava ou não com os preconceitos existentes na sociedade contra as minorias, e nomeadamente as minorias estigmatizadas. E é nisso que eu estou hoje. Mais recentemente tem vindo a estudar como é que as crianças desenvolvem o sentido de preconceito e discriminação. Pode falar desse mais recente programa de investigação? A questão que se pôs, vinda da sociedade, ao falar com os adultos, foi de que havia uma crença partilhada pelos adultos, nomeadamente da maioria portuguesa branca, digamos, de que as crianças pequenas não notam essas diferenças entre as pessoas, que não havia grande necessidade de pensar em educá-las para o encontro com crianças de outras culturas e, portanto, darem a entender que esse projeto não fazia parte da educação. E ao constatar, ao contrário, entrevistando famílias da minoria, nomeadamente a minoria maior do nosso país, que é de origem africana, a preocupação das mães, nomeadamente, porque eram pressionadas pelas crianças desde muito pequenas para explicarem porque é que eles eram diferentes, em que é que eram diferentes e porque é que os outros meninos muitas vezes não gostavam deles. Portanto, confrontado com um problema que vem da sociedade, que é, no quadro deste encontro de culturas, há uma maioria que acha que não há grande interesse em chamar este problema para a educação. As crianças vão encontrar outras onde se dá com elas e contrastando com a preocupação das famílias de minorias de que tinham um problema na sua frente, que as crianças punham esse problema. Esta questão levou a perguntar como, quando e de que maneira é que isso se mostra, se vê. As crianças desenvolvem aquilo a que chamamos a consciência étnica, ou seja, a consciência de que pertencem a grupos e que há outros grupos diferentes, a consciência da discriminação, ou seja, algumas crianças, alguns grupos percebem a certa altura que não são tão privilegiados como amigos dos outros, como participando nos jogos, etc. E o modo como isto se desenvolve ao longo dos primeiros anos. De novo, o desafio era verificar a principal teoria que existe na psicologia do social e do desenvolvimento sobre isto. A principal teoria diz que as crianças, sim, é verdade que na sequência da reação ao estranho, de não lidarem bem com pessoas, não perceberem bem o que são as diferenças, são capazes de ser aquilo que os adultos reconhecem, que é, às vezes são cruéis umas com as outras. Chamam nomes às outras, afastam as outras, tornam as outras alvo de brincadeiras de mau gosto, chamam-lhes nomes, mas que com a idade e, sobretudo, o fator de desenvolvimento cognitivo, a partir dos 7, 8 anos, começavam a perceber que os outros têm emoções, começavam a perceber que as pessoas são diferentes, não há só os portugueses e os estrangeiros. Dentro disso há pessoas muito diferentes e, portanto, seriam capazes de, sozinhas, com o simples motor do desenvolvimento cognitivo, seriam capazes de perceber que as ligações têm que ser muito mais horizontais. Esta teoria, que ainda é hoje a teoria dominante, faz crer, então, que não há um grande papel para a educação, porque, por si sós, as crianças, ao crescerem, o crescimento por si só é capaz de os levar a modificar o comportamento. O desafio que tenho seguido é tentar mostrar que, ao contrário, o desenvolvimento cognitivo serve para pouco e que o que intervém e que faz com que pareça que as crianças já não, as maioritárias já não discriminem, digamos, as crianças da minoria, o que acontece é que elas ficam sensíveis à norma social, nomeadamente, neste caso, à norma antirracista. Percebem que há uma regra, que os pais lhe dizem, que não é agora a altura de dizer isso em frente destas pessoas.
Diz-se em casa, diz-se de outra maneira.